Bom dia, estamos aqui na Universidade de Fortaleza para a primeira reunião acadêmica do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, vinculado ao programa de pós-graduação em Direito Constitucional. Para o semestre corrente, o grupo decidiu estudar as relações jurídicas atinentes à atividade audiovisual. Nós compreendemos que a atividade audiovisual possibilita uma múltipla conexão com distintos campos do direito. E nesse semestre, portanto, pretendemos estudar isso. E o nosso convidado para a abertura desses estudos é o professor Marcelo Iquedo, da Universidade Federal do Ceará, do curso de Audiovisual, que durante 8 anos trabalhou na Agência Nacional de Cinema, Ancine, e que é, portanto, uma das grandes autoridades a respeito dessa temática do audiovisual. Não obstante não tenha formação jurídica, se não me engano, o Marcelo tem alguns livros muito importantes e referenciais, comentando, por exemplo, a legislação da Ancine, comentando a retomada do cinema brasileiro. Temos, portanto, uma grande honra e uma grande sede de usufruir dos conhecimentos do professor Marcelo. Muito bem-vindo, muito obrigado por sua presença. Obrigado, professor Humberto. Bom dia a todos. Primeiro, enfim, agradecer o convite, é um prazer estar aqui, falando sobre audiovisual aqui no grupo de estudos. Também vejo de forma muito positiva essa ideia de que o grupo nesse semestre se concentre em torno de questões do audiovisual. Acho que é muito importante essa aproximação entre campos, né? O cinema, o audiovisual tem uma natureza transversal, então acho muito importante essa aproximação, né? Entre direito e audiovisual, direito e cinema, acho que são campos que possibilitam, né, muitas trocas e interação, né? E aí, indo diretamente então ao tema de hoje, né, como o professor Humberto apresentou, eu não tenho formação em direito, né? Minha formação é em economia e em cinema, tenho 2 graduações e tenho um mestrado em comunicação, onde exatamente eu estudo as políticas públicas para o audiovisual desde a retomada, a partir dos anos 90. Então, os meus campos de estudo são o cinema brasileiro, em especial o cinema brasileiro contemporâneo, que é algo que eu milito, gosto de usar esse termo, assim, que é uma militância realmente por um certo cinema brasileiro, pela possibilidade do cinema brasileiro existir de forma plural, e venho me dedicando a estudar as políticas públicas, a Ancine, as leis de incentivo, o Fundo Setorial do Audiovisual, né, até por conta dessa minha experiência de ter trabalhado na Ancine, né, durante 8 anos. Eu sou do Rio, né, trabalhei na Ancine nesse período e vim para Fortaleza exatamente porque em 2010 foi criado o curso de Cinema e Audiovisual na UFC, então passei no concurso e tal, vim morar em Fortaleza, estou aqui 6 anos, morando aqui em Fortaleza, dando aulas lá no curso de cinema da UFC. Então eu fiz o caminho inverso, né, que geralmente se faz, assim, vim do Rio para morar no Nordeste. Para mim tem sido uma experiência assim, profissional, pessoal, muito, muito rica. Estou aprendendo muito morando aqui no Nordeste. E aí, indo direto então ao ponto, foi bom porque no carro eu conversei um pouco também com o Gabriel e com a Cecília, para me contextualizar melhor assim, do que eu poderia contribuir, e achei que então seria talvez mais vantajoso aqui fazer uma fala geral, mais ampla, que coloque algumas questões que preocupam o audiovisual hoje, né? Eu acho que talvez essa minha fala seja mais centrada nisso, e aí depois na conversa vocês podem fazer questões mais específicas, né, em algum campo possível entre o audiovisual e o direito. Mas pretendo então fazer uma fala geral sobre a situação do audiovisual hoje, do cinema brasileiro hoje, nesse contexto que a gente vive, né? De muitas mudanças tecnológicas, sociais, etc. e tal, né? Então, enfim, tentando sintetizar um tema assim, que é bastante amplo e tal, mas acho que assim, a principal dificuldade assim, do audiovisual, do cinema, não só no Brasil, mas na grande maioria dos países do mundo, é essa invasão maciça de produtos do cinema hegemônico, né? Nesse processo de globalização
que nós presenciamos, e que em termos do cinema, do audiovisual, isso é muito esmagador. Então, eu acho que isso é algo comum a todos, né? Quando a gente sai de casa e vai para um cinema, para uma sala de cinema, a gente vê que 3 ou 4 filmes ocupam 80% das salas de cinema do Brasil, né? A gente vai aqui no UCI Iguatemi, no Iguatemi, que é o principal multiplex da cidade, tem 12 salas, né? A gente vai lá no Iguatemi, pelo menos 5 das 12 salas estão sendo exibidos o mesmo filme, né? O mesmo filme passa nessas salas, que sempre é um filme do cinema hegemônico da semana. Essa semana é o Harry Potter 12, na outra semana é o Homem-Aranha 25, na outra semana é a Era de Gelo 8, né? Então, a cada semana, as majors, né, se revezam nessas salas de cinema exibindo esse cinema hegemônico, né? E isso acontece não só no Brasil, mas em 80% dos países do mundo, né? São poucos os países do mundo que conseguem furar esse bloqueio desse cinema hegemônico, né? A Índia, curiosamente a Índia, não sei se vocês sabem, é o país que tem a maior produção de cinema no mundo, maior do que Hollywood, do que o cinema norte-americano. E alguns poucos países por questões políticas. Por exemplo, a China tem uma barreira à entrada de filmes estrangeiros. Só um número fixo de filmes estrangeiros podem ser exibidos na China. O Irã, a Coreia do Sul, a França, são exemplos curiosos, que são países que têm políticas públicas para o audiovisual muito fortes, que fazem com que o cinema local chegue aí a 50%. Então, né, a Coreia, né, fora esses países, então, que por questões políticas, né, existe um bloqueio à entrada do cinema hegemônico, acho que a Coreia do Sul e a França talvez sejam os 2 principais exemplos de países que conseguiram estabelecer uma política pública que proteja os seus mercados dessa invasão maciça. E mesmo com toda essa luta, o cinema nacional consegue 50% do seu mercado. 50% são de filmes estrangeiros. No caso do Brasil, para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, desse processo da retomada do cinema brasileiro para cá, nós temos aí oscilado entre 10% e 15%, em média. A participação de mercado do filme brasileiro no Brasil é 10% a 15%. Então, a gente tem 10% do nosso próprio mercado. Então, é como se o cinema brasileiro fosse estrangeiro dentro do seu próprio mercado. Como se ele vivesse de favor dentro da sua própria casa. Ele mora assim num cômodo, num quartinho assim de favor. Assim. Meio essa situação de mercado do cinema brasileiro no Brasil, né? Então o cinema brasileiro tem 10% do seu mercado. Isso no Brasil. O cinema brasileiro na França, na Alemanha e tal é 0%, né? 0%. São raríssimos os filmes brasileiros que conseguem ser lançados, né, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, né? Então isso é uma situação no Brasil, mas que não acontece só no Brasil. Países como Espanha, Alemanha, Itália, passam por situações mais ou menos parecidas. O cinema alemão não tem 20% do seu mercado. O cinema espanhol também tem 10%, 15% do seu mercado. Então, quer dizer, esses dados aqui refletem então o que é o cinema hoje no mundo, o que é o audiovisual hoje no mundo. Na verdade, são 5 ou 6 empresas, né, que controlam 80%, 90% do mercado mundial. Essas empresas são as chamadas majors, né, que são oligopólios globais, né, são empresas que atuam então em escala transnacional. Né, que essas 6 empresas são a Warner, a Disney, a Sony, Paramount, Universal e Fox. Né, são as chamadas majors. São empresas que foram criadas aí nos anos 10, né, do século passado, entre os anos 10 e os anos 20, né, que formaram a base do sistema de estúdios, né, norte-americano, e que hoje, né, na configuração do século XXI, atuam não só sendo estúdios cinematográficos, sendo empresas de cinema, mas atuam em escala global,
por conta de um processo de fusão e conglomeração, né, que a gente assiste em todo mundo, né, empresas de todo mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, a Universal faz parte, ela foi comprada nos anos 2000 pela General Electric. Então, a General Electric é uma empresa que comprou o estúdio Universal. Então vejam só, a General Electric ela é uma empresa que faz ferro de passar, né, faz turbinas de aviões, equipamentos médico-hospitalares de última geração e faz também filmes. Agora, tendo esse braço, né, a Universal também faz filmes. Então, esse processo de conglomeração é muito louco, né, a gente pensar isso. Porque, na verdade, são 6 empresas então, que controlam esse mercado, que é um mercado em termos astronômicos, né, em termos de cifras. E essas empresas essas empresas têm um faturamento maior do que o PIB de muitos países. Essas empresas são maiores do que os países. E a volatilidade do fluxo financeiro entre os países faz com que seja muito difícil e improvável controlar a ação dessas empresas. A Sony, outro exemplo de uma major dessa é a Sony. Então a Sony também produz uma infinidade de produtos, bens, né, inclusive o audiovisual, né, filmes, o audiovisual. Né. Então essa é uma situação, 6 empresas controlam esse mercado mundial. É uma situação assim, que tem implicações, então, não só em termos de mercado, né, mas em termos de cidadania. Né. Então esse é o passo que eu queria fazer. Porque qual é o risco desse processo? Né? Além das questões de mercado, quer dizer, o cinema brasileiro é estrangeiro dentro do seu próprio mercado. Como é que um filme brasileiro vai competir, então, com um filme, né, que ele já vem pago, né? Então, Homem-Aranha 12, ele é exibido no seu mercado interno de origem, né? Ele é lançado nos Estados Unidos e Canadá, que é muito louco, porque o Canadá ele é considerado parte do mercado interno norte-americano para as majors. O lançamento no mercado interno para as majors é Estados Unidos e Canadá. Já é lançado em bloco. Então esses filmes eles pagam seus custos no lançamento nesse mercado interno original. Quando eles são lançados nos outros países, né, quer dizer, essa renda nos outros países complementa a renda desse filme, que por conta dos Estados Unidos e o Canadá serem um mercado interno muito robusto, muito forte, né? Então, quer dizer, esses filmes vão pegando um pouquinho em cada um desses outros países, né? Lançado no Brasil, pega um pouco no Brasil, pega um pouco na Argentina, um pouco na Itália, na Alemanha, no Japão, na Dinamarca, e vão somando, né, rendas para esse filme. Enquanto o filme no Brasil, né, o filme brasileiro, ele é lançado no Brasil, né, que ele tem 10% do seu mercado, e ele não consegue ser lançado, né, evidentemente, nos outros países do mundo. Né. Então é uma concorrência muito desigual, né, do filme brasileiro em relação a esses filmes desse cinema hegemônico. Né. Mas para além dessas questões econômicas, como o cinema brasileiro vai sobreviver então dentro desse contexto, existe uma outra repercussão para mim até mais ampla, que é a questão do que o consumidor, do que o espectador tem acesso a ver. Né? Se a gente caminhar nas ruas então, e perguntar para as pessoas o que é cinema, o que é audiovisual, as pessoas vão falar que o cinema é, né, esses 3 ou 4 filmes que estão sendo exibidos no cinema. Né? O espectador, o público, não tem acesso à diversidade e à variedade de filmes que estão sendo produzidos no mundo. Né? Hoje, só no Brasil, se produzem 200 filmes por ano. Né? Desses 200 filmes, se a gente for citar aqui, né, de cabeça, que filmes a gente se lembra, filmes brasileiros que a gente se lembra lançados em 2015, a gente não vai lembrar talvez nem de 10 ou 20 desses 200 filmes que estão sendo lançados. Né? Porque a gente vai se lembrar talvez de 10 que são os filmes que conseguem furar esse bloqueio e ter mais visibilidade por conta
de uma parceria com as majors ou por conta de uma parceria com a Globo. Mas, na verdade, a grande maioria dos filmes brasileiros permanece desconhecida do próprio público brasileiro. Isso imagina filmes, né, da Dinamarca, do Japão, da Itália, de Portugal, né, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, né, filmes latino-americanos, países vizinhos que nós não conhecemos. Então, para o público, isso é muito cruel, porque nós não temos acesso à diversidade de filmes que estão sendo produzidos, né? Esses filmes do cinema hegemônico, na verdade, são muito próximos, né? Eu brinco que é como se a gente, quando o público vai no multiplex, né, no Iguatemi, que tem 12 salas, que a princípio ele teria uma maior variedade de escolha, né? São 12 salas. É como se a gente fosse no McDonald's e escolhesse um sanduíche, né? Aí a mulher do caixa fala assim, bom, qual sanduíche você vai querer? Aí você, número 1, número 2, que é o número, né, das promoções e tal, dos kits. E é como se ele dissesse, bom, tanto faz, porque é o mesmo sanduíche, né? Se você vai comer o número 1, número 3, na verdade você está comendo o mesmo sanduíche, né? E é mais ou menos isso que a gente, que o público tem acesso quando vai a um multiplex. Você pode ver um filme da Fox, ou da Disney, ou da Paramount, você tem um certo cardápio, mas é como se você estivesse, na verdade, comendo o mesmo sanduíche. E isso é complicado para o público, né? Em termos desse acesso muito restrito, né, ao leque de filmes que estão sendo produzidos hoje no Brasil e no mundo. Ainda mais no momento que eu acho que a gente vive um momento assim muito complicado, né, no Brasil, no mundo, mas também especialmente no Brasil. Parece que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de aceitar a diferença, né, de tolerar, de respeitar a diferença, né, a possibilidade das pessoas serem diferentes, né, de terem, sei lá, orientações sexuais diferentes, se vestirem diferente, de torcer para times de futebol diferentes, terem religiões diferentes, ouvirem músicas diferentes, né. Parece que a gente tem um processo que é como se, né, todo mundo se vestisse igual, ouvisse as mesmas músicas, torcesse para o mesmo time de futebol, e agora todo mundo torce para o Barcelona, é isso. Todo mundo vê os mesmos filmes, né? Então eu tenho essa visão meio utópica, talvez, que eu acho que a cultura e a arte têm essa contribuição na sociedade de fazer com que as pessoas consigam ver que as pessoas são diferentes, que somos diferentes, que é possível ser diferentes, e é preciso respeitar, não só tolerar, respeitar, aceitar a diferença. Isso faz parte para a gente ter acesso, né? Então não somos só marcas, né? Porque a Nike, o Barcelona, enfim, essas marcas entram no país de uma forma muito invasiva, né? Mas para além dessas questões de mercado, tem essas repercussões, né, de acesso à diferença, né? Então ter acesso a filmes diferentes ou a músicas, livros e tal diferentes, para mim é um canal de entrada a essas questões da democracia, da liberdade na nossa sociedade. E por isso eu digo essa militância em termos do cinema brasileiro existir, né, e do público ter acesso aos filmes brasileiros que são produzidos. Por exemplo, agora mesmo, essa semana, está sendo exibido aqui em Fortaleza um filme brasileiro fantástico chamado Ela Volta na Quinta. Um filme de Minas. Vocês, não sei quem ouviu falar, por exemplo, desse filme. Está sendo exibido no Cinema do Dragão, né, que é um cinema na cidade que tem abertura, né, que dá abertura para um outro tipo de cinema. Então Ela Volta na Quinta, né, é um dos exemplos de 100, 200 filmes brasileiros que são formidáveis, falam de questões. Esse filme foi filmado em Contagem, na periferia de Belo Horizonte, né, que fala de questões formidáveis, mas que por não ter uma estrutura de mídia e tal, né, ele não consegue ser visto, ele é visto por pouquíssimas pessoas. Bom, aí já por conta então dessa invasão maciça do produto estrangeiro dentro do Brasil e essa dificuldade de sobrevivência dos cinemas nacionais, né, o cinema do Brasil no Brasil, o cinema brasileiro no Brasil, o cinema italiano na Itália, o cinema francês na França,
tem existido em contraponto, né, essa força hegemônica muito forte, uma política pública de Estado para que os cinemas nacionais possam existir. Sem o Estado, os cinemas nacionais não existem. Né? Por isso, as políticas públicas de apoio para o audiovisual são fundamentais nesse contexto. Né? A França se estabeleceu, a França tem um cinema forte, como eu disse, tem 50% do seu mercado, dos cinemas mais fortes do mundo. Tem metade do seu próprio mercado. Exatamente porque a França conseguiu estabelecer ao longo de décadas uma política pública para o audiovisual bastante ampla, complexa. Né? No Brasil, a gente também tem toda uma tradição da intervenção pública do Estado na proteção do cinema, do audiovisual, desde lá a Era Vargas, com a cota de tela, né? Que existe um princípio legal, né? Que é a chamada cota de tela, que é a obrigatoriedade das salas de cinema no Brasil exibirem filmes brasileiros durante um número mínimo de dias. Esse é o começo da intervenção pública no campo do audiovisual, né? Uma reserva de mercado para o cinema brasileiro. Ao longo dos anos 90, em 1990 a gente teve um processo muito traumático, a gente teve a Embrafilme, o INC, a Embrafilme. A Embrafilme nos anos 70 foi um momento em que o cinema brasileiro chegou num dos pontos mais destacados da sua trajetória. O cinema brasileiro chegou a ter 30% do seu mercado. Esse foi o máximo que a gente conseguiu chegar, foi 30%, um terço do nosso próprio mercado. Mas em 1990 o Collor, né, uma política neoliberal, de inspiração neoliberal, ele privatizou vários órgãos públicos, né, governamentais, e no campo do cinema ele acabou com a Embrafilme e com todos os órgãos governamentais de apoio à produção cinematográfica no Brasil. A produção do Brasil caiu a zero. Em 91, 92, 93 foram produzidos, lançados 2, 3 filmes brasileiros por ano. A participação de mercado do filme brasileiro nesses anos caiu a menos de 1%. A gente tinha menos de 1% do nosso mercado. As majors invadiram, dominaram completamente esse mercado. E aí, a partir dos anos 90, a partir do impeachment do Collor, né, foi sendo estabelecida uma política de apoio à cultura, né, e também especificamente ao audiovisual no Brasil. Teve a Lei Rouanet, que é uma lei comum a toda a cultura, a todos os segmentos culturais. Em 93 foi criada a Lei do Audiovisual, uma lei específica para o audiovisual. O audiovisual brasileiro estava em situação de coma, né? Praticamente não existiam filmes produzidos no Brasil, né? Então fez-se necessária a criação de uma lei específica para o audiovisual em regime de urgência, né? Para fazer com que o audiovisual pudesse sobreviver. A Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual funcionam, então, numa outra modalidade de incentivo do Estado, né? Através de fomento indireto, através de renúncia fiscal, das leis de incentivo fiscal. Não é mais o Estado diretamente que aporta recursos na modalidade audiovisual. Né? Os produtores têm que captar recursos através de empresas. Né? A Lei do Audiovisual funciona mais ou menos como a Lei Rouanet, né? Como o incentivo a projetos culturais na Lei Rouanet, né? Captação de recursos. Mas a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual se viram insuficientes para que a produção brasileira realmente tivesse níveis sustentáveis de ocupação desse mercado. Com esses mecanismos, o cinema brasileiro chegou a 8% do seu mercado. Então, com isso, em 2002 foi criada a Agência Nacional do Cinema, foi criada a Ancine, porque o Estado teria uma estrutura programática mais forte para implementar, de fato, uma política nacional do cinema. A MP 2228, criada em 2001, estabelece, então, uma política nacional do cinema, baseado na complementaridade entre 3 órgãos. Tem um Conselho Superior de Cinema, que é um órgão de formulação de políticas, e a Secretaria do Audiovisual e a Ancine, que são órgãos de execução. A Ancine, em termos de um cinema mais industrial, de ocupação desse mercado interno, né, que é totalmente dominado pelo produto estrangeiro, e a Secretaria do Audiovisual no MINC,
ligado a aspectos culturais do cinema, né? A cursos, a difusão, mostras, festivais de cinema, a questão da memória, a preservação de filmes. Então, o Conselho Superior, a Ancine e a SAVE, nesse modelo, né, implementado pelo MP 2228, e principalmente com a criação da Ancine, que era um órgão mais robusto, né, tiveram então condições de estabelecer a política pública para o audiovisual num campo mais fortalecido, né, para enfrentar essas situações, né, esse contexto, né. Então, a partir de 2002, a Ancine tem uma estrutura melhor para enfrentar esses desafios. Mas, enfim, ainda, né, há muito a se prosseguir, né. A Ancine é uma agência reguladora, ela então tem funções de regulação, né, porque, como eu falei aqui nesse primeiro bloco, são fundamentais assim, questões de concorrência. Então, o direito da concorrência, eu acho que é uma parte importante para pensar esse processo, né? Porque quando a gente deixa o livre mercado atuar, né, o mercado atuar livremente, é claro que as empresas estabelecidas no mercado tendem a estabelecer regras anticoncorrenciais, tendem ao oligopólio ou ao monopólio, né, que reduzem o bem-estar social. Então, mesmo países, né, os berços do liberalismo, né, a gente vê os Estados Unidos ou a Inglaterra, esses países têm políticas na área do audiovisual, na área do cinema e na área da televisão, políticas que tendem a refrear, né, os impulsos à concentração. Né, que a concentração, né, leva à possibilidade de, né, cartel, dumping, né, práticas anticoncorrenciais, né, que prejudicam o bom funcionamento desses mercados. Né. Então, a Ancine atuando, sendo estruturada como uma agência reguladora, trabalhando no campo da regulação do audiovisual, garantiria, pelo menos em tese, uma autonomia à Ancine para tentar entrar nessas questões concorrenciais, né? Pensar nessa entrada de produtos estrangeiros hegemônicos, né, do Brasil, e como, né, o direito, a legislação brasileira teria instrumentos para proteger a produção brasileira, né, e criar realmente as condições dessa produção brasileira sobreviver dentro do seu mercado. Né. Então, colocaria, né, nesse campo do direito, então, fazendo esse panorama geral, né, eu acho que essa é uma questão tão fundamental das políticas públicas, né, como criar, então, mecanismos do Estado. Né. A Ancine teve uma longa discussão se a Ancine seria uma secretaria de fomento, ela é uma agência reguladora, né, como em termos do direito público, né, criar, então, instituições e mecanismos que possam salvaguardar a produção brasileira. Tanto do ponto de vista do fomento à produção audiovisual, que aí a gente já tem uma legislação do audiovisual, né, como eu falei aqui, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual, mas em termos da própria estrutura das instituições e dos organismos públicos que podem pensar, né, nas questões do cinema brasileiro. Em termos dos estados, né, nós temos também as secretarias de cultura, né, tem a Secretaria de Cultura do Ceará, de Fortaleza, tem os fundos, né, estaduais e municipais de cultura, né, que podem ser estruturados, né, em termos de fomento, de autonomia, né, questões administrativas e questões financeiras, né, que podem ser estruturados. O professor Humberto Cunha conhece bastante essa área, né, de estruturação dos fundos de cultura, a relação dos sistemas estaduais e municipais de cultura com o Sistema Nacional de Cultura, né, a relação entre os entes federados, né, de forma a fortalecer esses fundos de cultura, né, são termos possíveis, né, para o campo do direito, a área do direito concorrencial, né, e uma questão que, só para encerrar aqui a minha fala, para a gente abrir para o debate, que acho que é principal, também no campo dos direitos autorais.
Acho que uma questão chave hoje que a gente vive, em termos de audiovisual, são os direitos autorais. A gente tem uma legislação muito atrasada, muito velha, de direitos autorais no Brasil. A legislação que, a meu ver, tem um foco muito mais patrimonialista e da defesa simplesmente do produtor desse bem audiovisual, do que do interesse público, que é interessado em ampliar a difusão do produto audiovisual tendo em vista o interesse público, né, que a questão dos direitos autorais, ao meu ver, né, não pode ficar restrita à questão patrimonialista, né, a questão da remuneração do produtor daquele bem cultural. Né, deve ser entendida no sentido do interesse público dessas obras poderem circular, no impacto que essa circulação produz nos modos de ser, né, nos modos de ser na vida das pessoas. E hoje, por exemplo, se torna quase impossível você fazer um documentário no Brasil. Se eu quiser fazer um documentário para a rua e filmar alguém, você tem que ter direito de... Passa um carro lá no fundo, você tem que ter o direito da Ford para produzir aquele carro. Né? É um inferno assim, para o produtor. Né? Nisso eu poderia dar 1000 exemplos, né? Mas ficaria aqui só para encerrar essa parte inicial da conversa, porque a restrição dos direitos autorais é muito complicado, principalmente para o documentarista. O documentário no Brasil tem um papel fundamental de questionar instituições, de promover um debate, uma reflexão sobre campos que muitas vezes a mídia, né, não consegue ter fôlego para avaliar em profundidade. Né? E hoje, para fazer um documentário sobre qualquer tema, você precisa de uma autorização, né, do objeto que está sendo documentado. Então, obviamente, essa pessoa, essa instituição só vai autorizar, né, a sua imagem, a sua fala e tal, se isso for favorável a ela. Né? Percebe? Então, ou seja, a gente só tem documentário chapa branca no Brasil. Né? É muito complicado você fazer um documentário criticando, né, uma instituição ou uma pessoa, que você precisa da autorização dessa pessoa, dessa entidade, para poder fazer o seu documentário. Eu lembro que eu participei, só para encerrar então, eu participei de uma comissão de seleção na Bahia, de um edital da Bahia, que um dos projetos era um documentário sobre um tema muito delicado. E algumas pessoas da comissão colocaram essa questão: olha, não sei se esse projeto deve ser aprovado, porque esse projeto corre o risco de não ser feito, porque pode ser que o realizador não consiga autorização, né, para poder fazer esse filme. E eu lembro que tinha um realizador na comissão que, de forma muito exaltada, falou assim: olha, o papel do documentarista é exatamente isso. O papel do documentarista é filmar aquilo que não quer ser filmado. E se essa pessoa não quer ser filmada, aí sim é que o documentarista deve se empenhar em filmá-la. Ainda mais quando se tratam de instituições. É claro que, quando a gente fala de uma pessoa, também existem limites éticos, né? Claro, do respeito à privacidade, né? da possibilidade de defesa e de contra-argumento. Mas quando se fala de instituições, né, em geral, eu acho que deveria ser não só possível, mas que é preciso que se filme o que não necessariamente se deseja ser filmado, né? Deseja ser mostrado, né? Porque isso, enfim, revela camadas de reflexão, de aprofundamento sobre questões da nossa realidade social que não podem ficar de fora dessa discussão, desse debate, simplesmente por questões patrimoniais ou autorais. Né? Então, os direitos autorais, eu vejo que também é uma parte estratégica nesse campo de discussão das possibilidades do audiovisual, entendeu? Refletir questões sobre a sociedade de hoje. Bom, acho que é isso. Coloquei assim alguns pontos, optei assim por uma contextualização assim mais geral, e aí fico aberto mais para essa troca, para o debate, para algumas questões mais específicas que vocês possam trazer.
Bom, então, gostaria de agradecer essa brilhante introdução que o Marcelo fez aqui para a gente, essa reunião ampliada. Certamente há algumas pessoas nos acompanhando, inclusive fora dessa sala, e subsequentemente a gente vai disponibilizar o vídeo editado. Como é uma reunião de um grupo de estudos e pesquisas, estava dizendo aqui para o Ikeda, Marcelo Ikeda, que é interessante a gente deixar uma espécie de bibliografia, indicações bibliográficas para os que querem e que devem aprofundar essa temática. Então, eu acho que a primeira intervenção faço eu no sentido de mostrar e pedir a ele que faça comentários sobre cada um dos livros da sua autoria que estão aqui nas minhas mãos. Por exemplo, esse aqui é Leis de Incentivo para o Audiovisual, como captar recursos para o projeto de uma obra de cinema e vídeo. Sabe? Esse livro, na verdade, faz parte junto com esse, que é o Lei da Ancine Comentada, são 2 livros de uma série voltada à legislação do audiovisual. Esse Lei da Ancine Comentada é sobre a MP 2228, a lei que criou o Ancine. Então, na tradição bem do direito de leis comentadas, eu vou comentando artigo a artigo a MP 2228, que coloca que cria a Ancine, e coloca várias questões regulatórias, mecanismos de fomento para atividade audiovisual no Brasil. Esse livro que o professor Humberto mostrou, o Leis de Incentivo para o Audiovisual, é um livro então voltado para o fomento, atividade audiovisual. Então, uma análise da Lei Rouanet, da Lei do Audiovisual. A Lei do Audiovisual hoje tem 4 artigos, o artigo 1º, 1º-A, 3º e 3º-A. Então, analiso essas diferenças e o Fundo Setorial do Audiovisual, um mecanismo criado em 2006 para 2007, que é também fundamental, então é específico para o fomento. Ou seja, há uma variação nas formas e nos percentuais, né, de fomento à cultura que estão especificados nessa obra. Aliás, aqui especificamente audiovisual. Né? Tem um outro livro aqui, Cinema de Garagem, Debates. O Cinema de Garagem é uma amostra que eu escrevi um livro chamado em 2011, junto com um curador de Minas chamado Delane Lima, chamado Cinema de Garagem, analisando, falando bem brevemente, como a partir dos anos 2000, o digital, né, então isso que a gente vê aqui, ó, a gente já tem aqui 3 câmeras filmando essa conversa, né? Gente do Brasil, do mundo inteiro pode ver essa conversa, isso é formidável, né? Isso há 20 anos atrás era impossível, né? Então hoje com o digital, com a internet, com câmeras, né, digitais, aumentou-se muito a possibilidade de produção no Brasil. A gente pensar nos anos 90, 80, a produção do Brasil era 90% no Rio e São Paulo, totalmente concentrada no Rio e São Paulo. Hoje com o digital surge uma possibilidade muito grande de se produzir filmes mais baratos, em grandes equipamentos, fora do eixo Rio e São Paulo. Até eu vim para cá, para Fortaleza, exatamente interessado nas possibilidades dessa produção. Porque o Nordeste, em especial, se é um brasileiro do Nordeste dos anos 2000, ele surge com muita força. Então a gente escreveu esse livro, eu e o Delane Lima, chamado Cinema de Garagem, analisando essa produção. E nós organizamos uma mostra em 2012, em 2014 nós organizamos 2 mostras exibindo esses filmes. Então esse aqui que eu até trouxe vários catálogos para distribuir, tenho 4, vou distribuir aqui para vocês. Então, é o catálogo da última edição dessa mostra, que foi aqui em Fortaleza, no Senhor do Dragão, em 2004. Que a gente exibiu 18 filmes brasileiros inéditos em Fortaleza e trouxe realizadores e críticos para debater essa produção, características dessa produção. E aqui, cinema brasileiro a partir da retomada, aspectos econômicos e políticos, Sumos Editorial. Esse é um livro publicado no ano passado, que é uma ampliação da minha dissertação de mestrado, que é uma análise das políticas públicas para o audiovisual. Então, enquanto nesses 2 primeiros livros eu descrevi essa legislação, né, esse descrevendo as características da Ancine, e no outro as leis de fomento, nesse eu analiso, né, faço essa ponte, não só descrevo os mecanismos e tal, mas faço uma análise então do impacto
desses mecanismos do mercado e da lógica da política pública desde 1990 até 2014. Diga aí para algumas pessoas que eventualmente estejam se introduzindo o que é a retomada. Pois é, a retomada foi, como eu falei no bloco anterior, né, que o Collor ele acabou com o cinema brasileiro, acabou com a Embrafilme, as instituições de apoio, e a partir dos anos... Então o cinema brasileiro caiu a zero. Né? A partir dos anos 90, com a Lei Rouanet, com a Lei do Audiovisual, foi sendo restabelecida a produção cinematográfica brasileira. Nesse período, a partir de 95, né, os críticos chamaram desse período de retomada do cinema brasileiro. O marco inicial da retomada é o filme Carlota Joaquina. É um filme da Carla Camurati, que de forma inesperada na época, porque né, a gente tinha 2 filmes brasileiros por ano. Esse filme da Carla Camurati, lançado em 95, chegou a mais de 1 milhão de espectadores. Então esse é considerado assim, o marco inicial desse processo, né, de retomada do cinema brasileiro. Os interessados podem adquirir onde? Esse livro, como a editora Sumos, né, lá de São Paulo, então está disponível na internet, em várias dessas livrarias virtuais, em livrarias físicas, né, na Saraiva, na Cultura, né, nessas livrarias está disponível o livro. Os demais? Os demais, aí acho que é mais comigo mesmo, porque esses já estão praticamente esgotados, esses livros. Tem um site específico, vocês forem na internet vocês conseguem achar, tem 2 sites que vendem esse livro, ou então contatos diretamente comigo, com o autor mesmo.